Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Hollywood, a nova grande produção da Netflix que estreou agora no mês de maio. Se você não for inscrito nesse canal, clique em se inscrever. Estou sempre falando sobre filmes, séries e outros conteúdos. A ideia é tá sempre aqui conversando e trazendo as novidades para você, muitas vezes pulando numa faca de uma série ou de um filme ruim para que você não tenha que assistir. Se você conhece alguém que tenha vontade de aprender a escrever ou escreve, o meu curso de escrita, o curso Começar a Escrever Contos, está sendo disponibilizado gratuitamente aqui nesse canal do YouTube durante a quarentena. Então, vai lá e confere. Essa é mais uma série do famoso Ryan Murphy. Ele foi showrunner tanto de American Horror Story como de Glee, duas séries que fizeram bastante sucesso. Se eu não me engano, American Horror Story ainda está saindo, né? Eu não sou um espectador dela, mas eu acredito que sim. Eles estão sempre, como ela é antológica, tá sempre saindo aí uma nova narrativa. Essa, particularmente, vai falar sobre Hollywood pós-Segunda Guerra Mundial. A narrativa se passa entre o ano 47 e 48 e ela é uma ficção, porém recheada de personagens e figuras reais. A gente vai acompanhar, na verdade, um grande número de personagens, porém os protagonistas verdadeiros são Jack Costello, que é um ex-militar que lutou, um veterano da Segunda Guerra Mundial, que se muda para Hollywood com a esposa que está grávida de gêmeos para poder tentar ali alcançar um estrelato, uma carreira, se tornar um ator, apesar de nunca ter atuado na vida. A gente também acompanha a história do Art Coleman, que é um homem negro que também está morando ali em Hollywood, buscando esse sonho de ser um roteirista, E ele escreveu um roteiro baseado na história de uma moça, a Peggy Whistle, uma coisa assim, que pulou do letreiro de Hollywood há alguns anos, se matando. A gente vai acompanhar também a jornada da Camille Washington, que é uma atriz negra que está contratada pelo Ace Studios, que é o estúdio onde acontece a série, ao redor do qual a série gira, e do seu namorado, o Raymond, que é um homem branco meio filipino que está ali querendo se tornar um diretor. Através da série, a gente vai conhecer vários personagens, e, como eu disse, esses são as peças centrais, meio que eles vão ser as pessoas por quem a gente torce dentro da narrativa, que a gente está ali engajado com eles, porém, vários outros personagens super interessantes, com suas próprias narrativas, vão orbitar essa série como um todo. Se eu pudesse destacar duas coisas dentro da série, seriam as atuações, que estão excelentes, Os atores realmente têm uma entrega muito boa, especialmente porque essa série ela tem um quê de metalinguagem, Um quê não, na verdade. Ela é toda feita em cima de metalinguagem. Ela é uma série sobre Hollywood que fala sobre a feitura de filmes. Então, várias vezes, os atores que estão atuando na série estão fazendo seus personagens, Então, eles estão atuando que estão atuando. E isso, obviamente, exige do ator um segundo nível, uma segunda camada no ato de criar seu personagem. Especialmente porque alguns deles, na hora de atuar, eles são ruins, na verdade. Então, isso tudo, o overacting, os exageros, o aprendizado no ato de se tornar um ator, vai ser uma peça fundamental de dentro da narrativa. Então, os personagens, tanto os principais quanto os coadjuvantes, todos são bem aproveitados dentro da narrativa e têm histórias interessantes sendo contadas. Além disso, a questão do design de produção, a cenografia, figurino, toda essa parte de vestuário, de ambientação é muito bem feita na série, os carros, as roupas, os lugares. Por sinal, essa década, a década de 40, a década de 50, é algo que eles têm muito material nos Estados Unidos, Acho que é um período que é meio que idealizado dentro da mente americana, por conta da vitória na Segunda Guerra Mundial, existe um boom econômico do próprio Estados Unidos nessa época, então muita coisa foi produzida, muito bem de consumo foi produzido, e muitas dessas coisas se tornaram peças de coleção, então de certa forma para eles é até fácil reconstruir esse tipo de cenografia. Ainda assim, é excelente e é um mérito da série a forma com que ela faz isso. Para além desses elementos de design de produção, a série tem uma excelente fotografia, especialmente porque é uma fotografia que, como eu falei, ela joga com essa metalinguagem de que eles são uma série sobre o cinema dos anos 40. Então, muitas vezes, vai usar técnicas de cenografia, de fotografia, de atuação dessa época dentro da série. Então, ele faz realmente esse jogo de metalinguagem. E isso lança esse valor de produção do seriado lá para cima. Uma outra coisa que chama atenção na série é que ela trata bastante da discriminação e do abuso. Na parte do abuso, eu não sei se por uma escolha narrativa do showrunner, por ser homem, ele escolheu não retratar tanto a relação de abuso das mulheres, A série acaba focando muito mais nos abusos dos homens,
né? Na realidade é um dos plots centrais, e da discriminação com os negros, né? Tanto na figura da Camille Washington, quanto na figura do Art. A Camille Washington, por sinal, é vivida pela Laura Harrier, que fez a namorada do Homem-Aranha no primeiro Homem-Aranha. Então é uma série que, na realidade, ela vai ter ali alguns nomes conhecidos, né? O Darren Criss, que é um personagem do Glee. A gente tem o Jim Parsons, né? Que é o Sheldon do Big Bang Theory. Por sinal que está muito bem, ele faz o papel de um agente que existiu na vida real, né? O Wilson, me esqueci agora o sobrenome dele, mas é um cara super escroto, ele abusa, né, dos seus clientes, né, para poder assim produzir a carreira deles e lançar e buscar coisas nas carreiras deles. Então essa questão, essa temática do abuso, da busca pelo sonho, é a peça central dessa narrativa, né? A gente vai vendo essas pessoas se submetendo a uma infinidade de coisas para que elas possam conquistar os seus espaços dentro de Hollywood. E, na verdade, a série ela dá uma clara mensagem que a única forma de você, de fato, entrar dentro do ambiente hollywoodiano é você passando por alguma dessas situações. Ou você é alguém, filho de um sujeito muito poderoso já dentro da indústria, que abriria uma porta para você, ou você vai ter que ir, né, fazer o famigerado teste do sofá. De outra forma, você não ganharia espaço, você não conquistaria espaço dentro desse lugar. E essa instância de abuso, ela vai, na realidade, em todos os setores do poder. A gente vê abuso por parte do dono do estúdio, por parte dos agentes, por parte dos diretores, por parte dos diretores do estúdio. Então, na realidade, um grande ciclo gigantesco de abusos e humilhações que os artistas, de fato, né, diretores, roteiristas, atores e atrizes precisavam se submeter para poder ingressar no mundo da fama e do estrelato de Hollywood. Então, se você não viu a série ainda, vá ver. Ela é excelente, né? Eu acho que todos esses elementos que eu coloquei aqui mostram isso. Mas eu quero falar dela com spoilers. Então, se você não assistiu ainda, eu peço que você pare e vá assistir, porque vale a pena você, né, se surpreender e experimentar. Para falar dos pontos negativos da série, ou das coisas que eu não gostei, eu vou ter que entrar em detalhes sobre a trama, e isso, de certa forma, vai estragar alguma coisa para vocês. Vamos lá. Quando a série começou, eu até me lembro que eu tive um diálogo com alguém no Instagram, acho que foi a Sarah Suzy, que estava compartilhando a série, e eu mencionei para ela que algo estava me incomodando na série, que era, eu senti uma leve romantização do abuso, que não é a intenção do artista por trás, né? O Ryan Murphy é um cara cuidadoso com esse tipo de coisa. Nas outras séries dele, sempre temáticas de minorias e dessas temáticas sensíveis foram abordadas. Não era isso que ele queria fazer. Mas por que eu sinto a romantização do abuso? A série escolhe, nos seus 2 últimos episódios, seguir por um caminho de idealização do que Hollywood poderia ser. E como é que isso acontece? Eles fazem tudo dar certo. Todos os personagens que estavam ali lutando, desejando o filme, que é a grande peça que gira em torno, né, a narrativa gira em torno da feitura desse filme Peg, né? E todos os personagens querem fazer parte, o roteiro é o roteiro do Art, o diretor é o Raymond, a protagonista que está disputando é a Camille. Então, todos esses personagens estão entrelaçados dentro da temática da feitura desse filme. Porém, o filme muda e decide ser um filme sobre uma temática negra, né? No caso, uma mulher negra. Antes, o roteiro que se baseava na vida da Peg se torna Meg, e essa mulher negra que chega em Hollywood e não pode vencer. E naquele momento, nos Estados Unidos, não haviam filmes com protagonistas negros. Os negros poderiam ser coadjuvantes, né? Mas nunca protagonistas, porque o filme se tornaria um filme negro e... Vale destacar que a segregação só acaba nos Estados Unidos nos anos 60, então você vai ter vários espaços, especialmente no sul dos Estados Unidos, onde os negros não podiam frequentar mesmo os espaços que brancos, ônibus, carros. Então os cinemas do sul, né, muitos cinemas do sul iam simplesmente se recusar, boicotar o filme de ser exibido. Então isso vai gerar toda uma celeuma. Então, na época, simplesmente não havia espaço para os atores negros, né? Para vocês terem uma ideia, uma das personagens que aparece, que é uma personagem real, é a... Me esqueci agora o primeiro nome dela, mas é McDaniel, o sobrenome dela. Ela foi a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, eu acho que em 1940, e apenas a Whoopi Goldberg, nos anos 90, por Ghost, foi ganhar um Oscar. Então, depois que essa mulher ganhou o Oscar, demorou 50 anos para os Estados Unidos, para Hollywood,
dar um novo Oscar para uma mulher negra. O primeiro homem roteirista negro a ganhar um Oscar foi o Jordan Peele por Corra. Agora. Então assim, a série ela vai escolher um novo caminho. Ela vai traçar uma nova história americana. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer o filme conseguir ser feito, mesmo com todas as pressões e mesmo com todo o caos. Ela vai fazer cada um daqueles homens que sofrem abusos durante a série serem bem-sucedidos nos seus papéis, né, nos seus intentos, nas suas buscas. Então, o roteirista que tinha que se prostituir para poder se manter em Hollywood, ele ganha o Oscar, né? O filme Meg é um sucesso, vence, quebra todas as bilheterias, né? Ele atrai todo o público para o cinema, as pessoas vão para o cinema. Por sinal, isso no episódio final rende cenas maravilhosas, né? A gente tem uma atriz asiática que tinha sido relegada e não tinha ganhado premiações, né? Não tinha recebendo o Oscar dela, a Camille ganha o Oscar dela, o roteirista ganha o Oscar dele, o diretor ganha o Oscar dele. O filme vence no final 6 Oscars e foi o maior sucesso dos Estados Unidos na época, nesse mundo ficcional que eles criam. Então, no fim das contas, o Ryan Murphy ele faz um exercício de reescrever a história, reimaginando ela de como seria os Estados Unidos e o que teria sido os Estados Unidos se um estúdio tivesse a coragem de se insurgir contra o preconceito, contra a discriminação e contra todo esse contexto, né, que reprimia e segregava pessoas. E qual é o meu problema com isso? Ele é um final feliz, é um final bonito, e é um final que é condizente, de certa forma, com essa temática hollywoodiana que a série se propõe, mas ninguém se dá mal. Nem mesmo o personagem do Jim Parsons, né, que é esse agente abusador, até ele, de certa forma, tem uma redenção. Então, a série ela vai para um clima tão idealizado, e eu sendo uma pessoa meio pessimista e nihilista, acaba que não me agrada tanto. E eu devo dizer que eu sou uma pessoa que adora, né, já dizendo o que eu disse, eu sou uma pessoa que adora comédias românticas, romances, filmes piegas, eu adoro isso. O meu problema é que quando você trata sobre temáticas tão sensíveis quanto abuso, né, que é o caso que essa série traz, e esse eixo, né, tanto da discriminação e do abuso, são peças centrais, quando você cria esse mundo extremamente idealizado, muitas vezes, né, e foi o que acabou me dando a sensação do filme, de que valeu a pena a discriminação, valeu a pena o abuso, valeu a pena a violência, porque no fim das contas foram como se fossem etapas do que a pessoa tinha que passar para poder alcançar aquilo que ela queria e que ela sabia que ela alcançaria, quando a gente sabe que a maioria das vezes, além de sofrer todos esses abusos, a pessoa não conquistava nada. A pessoa terminava emocionalmente destruída, psicologicamente destruída e não conquistava o espaço merecido, independente do talento dessa pessoa. Então, assim, por mais que eu entenda a lógica desse final, eu entendo a mensagem que o diretor quer passar, eu até acho que o Zeitgeist, né, o espírito desse nosso tempo de quarentena, de pandemia, pede uma série como essa, uma série que reescreve de uma maneira tão bonita, né, e eu digo isso porque existem passagens que me emocionaram profundamente quando eles botam na boca da Eleanor Roosevelt uma fala sobre a arte e o poder transformador da arte, fala sobre quando o arte, em momentos que ele fala sobre a negritude dele, tem um momento muito bonito com a única personagem que de fato sofre abuso masculino, né, que é uma atriz que tem um caso com o dono do estúdio, e ela tem um momento com a esposa do dono do estúdio, no qual elas se reconciliam, que é um momento belíssimo. Então a série, o momento da entrega desse Oscar, né, e assistir esse filme, e eu tô até me embargando por a voz, porque a memória vai voltando, é tão bonito que eu queria ter gostado mais, né? Eu acho que talvez eu esteja amargurado, seja isso. Então assim, observe que eu não gostei do final. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco menos fantasioso, um pouco menos sonhador. Ele poderia ter nos dado um gosto mínimo de realidade, apesar de construir um final feliz. E eu acho que essa idealização extrema do final
manda sutilmente a mensagem errada de que, mesmo você passando por esses abusos e sofrimentos, você vence no final, e é complexo, é complicado. Mesmo com tudo isso, eu quero dizer que é uma série excelente. Não é normal, não é comum finais ruins não estragarem a jornada. Essa série, apesar de que eu não acho o final necessariamente ruim, eu não gosto dele, o que é duas coisas bem diferentes, eu reconheço que é um bom final. Mesmo não gostando do final, ele não estragou a jornada que me levou até lá. Eu assisti essa temporada em 2 dias, ela não é longa, são 7 episódios de mais ou menos 50 minutos a 1 hora, mas ela tem muito carisma, ela tem excelentes atuações, ela tem um alto valor de produção. O trabalho dela de metalinguagem entre o filme que está sendo produzido, o Meg, e a própria narrativa que está sendo contada é lindíssimo, é cinematografia de um alto nível, mas eu fiquei, quando termina, né, a minha sensação final, apesar do final feliz, não foi feliz. Né? Talvez porque eu queira narrativas mais reais, não sei. Talvez foi uma questão de momento, de timing. Eu sinto que eu estou sendo muito mais chato, mas pelo que eu vi da crítica internacional, ela segue mais ou menos essa minha linha, né, de que ele pesa a mão na idealização. Mas eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês sentiram essa mesma coisa que eu, né, que essa idealização foi exagerada? Deixem aqui nos meus comentários, né, comentem, discutam aqui comigo, ou se não. Né? A gente se vê numa próxima e tchau!